Isso, combustível, modelo, potência, fabricante, né? Mais o que? Volume interno, né? Como eu estou falando do motor do carro, a RPM vai ser sempre variável, vai ser variável, né? Como é que é? Portas. Alguém tem mais alguma? Não precisa ser muito, né? Então o que acontece? Eu estou fazendo uma ficha técnica de um motor, tá? Então ela vai ter fabricante. E eu vou definir o fabricante. Fabricante... Eu não lembro de fabricantes de motores de carro. Alguém sabe um fabricante? Normalmente a montadora já fabrica, né? Tá certo. Combustível. Também. Combustível. Vou colocar gasolina. Modelo. Vou colocar um código aqui qualquer. Potência. Volume interno. Eu posso colocar 2000 centímetros cúbicos. Cor. Pode ser. Essa porta aqui que eu não entendi. Aqui eu tô falando do motor. Aqui eu tô falando... Tudo bem. Então aqui é o motor do carro. Ano também, ano de fabricação. Ano de fabricação 2008. Então, o motor do carro, olha só. Então, o que acontece? Aqui agora, eu vou até criar um novo tipo aqui, que é o documento. Vou copiar esse negócio daqui, que faz mais sentido, fazer mais sentido para mim. Então aqui, opa, no carro, assim, sim, eu entendi. Sim, você não é de... bom, vou seguir aqui. Material. Aço... Não sei qual é o... Normalmente eu não... Os modelos antigos eram de ferro fundido, né? Aço duro. Pronto. Ok, essa aqui é a ficha do meu motor, tá? Só que o que acontece? Meu motor, ele está dentro de quem? Ele está dentro de um carro, não tá? Então também vou fazer uma ficha técnica. Também eu quero fazer uma ficha técnica, olha só, do meu carro. Agora sim, carro Vectra 2008. Ano de fabricação, fabricante. Alô? Sim. Isso. Isso. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Olha só, eu vou fazer esse exemplo, tá? E aí depois vai surgir uma dúvida de vocês. Vocês vão perguntar, tá? Mas eu não poderia ter colocado tal informação em tal lugar? E aí a gente fala sobre isso. Eu vou seguir aqui e aí depois a gente vai ter mais informação.
Bom, combustível eu já coloquei no motor, né? Então não vou precisar colocar aqui. Modelo. Eu já tenho ali o ano de fabricação, eu sei que é Vectra, então não vou precisar desse campo. Volume interno, vou colocar aqui só então a cor e o número de portas, tá? Então uma ficha simples, ok? Ficha simples. Então eu tenho tanto a ficha do carro como a ficha do motor. E aí agora vou complicar um pouco a vida de vocês. Olha só, eu vou colocar outro motor que eu tenho lá no meu estoque. E esse motor, ele é novinho, ele é de 2012, tá? Fabricante tal, sem CV, material talvez diferente aqui, tá? Por exemplo, essa enchente ali de Porto Alegre. Foi lá o meu mecânico, trocou o motor, deu calço hidráulico, e agora eu vou precisar colocar outro motor. E esse motor tem outras informações, tem outra ficha técnica. Tá? Então o que acontece? Como é que isso vai funcionar dentro do Sigma, né? Como é que eu vou ter controle disso? Então vamos criar esse exemplo. Primeiro, carro eu já tenho cadastrado? Tenho, tá? Então vou colocar aqui, olha. Ficha técnica. Vou colocar algumas perguntas. Já tenho o ativo cadastrado? Então eu vou fazer essa pergunta. Por quê? Porque o teu motor ou o teu carro cadastrado é um pré-requisito. Nesse caso eu ainda não tenho motor. Não tenho nem o tag de motorização. Então eu vou criar isso ali no Sigma. Vou criar para mim primeiro um tag. Na verdade, seguindo a sequência, né? Primeiro as famílias que eu preciso, depois o tag. Então aqui vou colocar já o código que eu sei que vai ser mot traço. Não, tag vai ser motorização. Vou colocar mtr traço. Na verdade, o código do meu carro. Vamos seguir meu exemplo. Carro 01 traço mrt. Motorização, que aqui tanto vai englobar meu motor como a minha transmissão, tá? Vai englobar do meu motor até a minha transmissão, esse meu sistema ali. Ele está dentro da máquina car, traço 01. Isso aqui é o que a gente já viu. Só que a família dele é o que eu não tenho até agora. Eu não tenho essa família de motorização, então eu vou criar as famílias que eu preciso. Fazer assim. Famílias de sistemas de tags, eu vou usar sempre a nomenclatura de sistema, tá? E aí dessa forma minhas famílias vão ficar bem identificadas. Então, sistema de motorização. Sistema de motorização. E aí eu vou ter também a minha família do motor em si. Então vou colocar motores. Ok, isso é o que eu preciso. Vou sair daqui para seguir o meu código correto. Então, car-01 sistema de motorização. Vamos seguir uma nomenclatura padrão, sistema de motorização, máquina car-01. Deixa eu dar um enter aqui para ele facilitar. E minha família é o SMT. Ok. Cadastrei meu sistema de motorização. Agora eu vou cadastrar meu equipamento, meu motor em si. Cadastrar já até os dois motores que eu tenho. Mot traço 00123. Que tag que ele está? Está no meu sistema de motorização. Qual é a família? Família de motores. Salvei. Salvar. Ok.
E agora eu vou criar meu outro motor. Aí você pensou, mas como é que eu vou saber qual é o código? Olha só, tu digita o código que tu tá pensando em criar, mote, e dá um seta para baixo. Com isso, ele já vai direto para o primeiro mote que ele achar. Então eu vi ali que o meu mote, o último que eu tenho é 1, 2, 3, né? Então eu venho aqui, 1, 2, 3, 4. 124, né? Enter. Motor Ford 2.0 novo. Onde é que esse motor tá? Aí é que tá. Até agora ele não foi instalado. Vamos dizer que ele esteja lá na minha oficina mecânica pronto para ser instalado, tá? Então, o que eu poderia ter feito antes? Eu poderia ter criado uma máquina, um tag de estoque, tá? Da manutenção. Mas não fiz isso, tá? Mesmo assim, eu vou colocar que ele pertence ao setor e ao departamento, tá? E vou criar agora a minha máquina e o tag a qual ele pertence. Então vejam que, mesmo que eu estou no meio de uma operação ali, eu posso consertar se eu esqueci de fazer alguma coisa, não tem problema. Vou criar, olha só, Manute, uma máquina bem com código MAN, né, MAN-01, estoque da manutenção. Cliquei em salvar. Eu não preciso nessa máquina de família, tá? Por quê? Porque é uma máquina que eu sei que é fictícia, né? Então não vou precisar. Vou criar um tag dentro dessa máquina para simbolizar a minha, por exemplo, prateleira 1, tá? Ou a minha estante 01. Então é o man 01 traço estantes da manutenção. Só para o meu motor não ficar vagando ali, né? Vou achar minha máquina, estoque da manutenção. Ele carrega o que eu preciso. Clico em salvar. Ok, então cadastrei o que eu precisava. Eu estou fazendo um exemplo já complexo com vocês para vocês estarem preparados. Então aqui, olha, estante da manutenção, ok? Ele continua sendo um motor que está nas estantes da manutenção, que está dentro do estoque. Mas mesmo assim ele tem uma ficha, certo? Ele tem uma ficha técnica. Agora sim, olha só. Então, quais são os pré-requisitos? Já tenho o arquivo cadastrado? Quando eu tenho os ativos cadastrados, agora eu passo para o próximo passo, que é definir a ficha técnica. Existe outra pergunta. Já tenho a família cadastrada? E a gente viu que eu cadastrei a família de motores, MOT. Ok. Próximo passo, definir a ficha técnica da família. Então, como é que vai ser a minha ficha técnica dos motores e da minha máquina? Aí que vai ter valor aquele rascunho que eu fiz. Então, eu vou entrar na família de carros, Enter. Ele apresenta uma mensagem, eu clico em OK, e eu venho aqui em cadastro de itens. Aí ele fala, não existem itens cadastrados, clique em incluir para cadastrar. Tudo bem. Agora, o que são esses itens? Olha só. Então, os itens são exatamente as categorias de informação que eu criei. Eu tenho ano de fabricação, é um item, fabricante é um item, cor é um item e número de portas é um item. Certo? Poderia ter outras informações, volume do bagageiro e por aí vai. Mas vou criar o que eu preciso. Alô? Sim. Sim. Isso, poderia ser. Já que esse meu motor ele é um equipamento,
e esse equipamento ele já foi classificado como equipamento, ele precisa estar em algum lugar. Então eu criei essa estante como localização do meu almoxarifado, até para facilitar a localização dele. Isso. Sim, sim, entendi. Sim, e nem precisa saber, não é mesmo? Não é tu que está gerindo isso. Então, se por exemplo, eu tenho ali no almoxarifado, eu criei stand só como exemplo para dizer, mas tu poderia ter jogado o motor dentro do diversos. Aí é para isso que serve também o diversos, entendeu? E também serve quando você tiver uma manutenção, por exemplo, uma pintura geral na máquina. Pô, isso não é num sistema pneumático, isso não é num sistema isso, nem no outro, nem no outro. É uma pintura geral. Aí você coloca no diversos. Essa é a serventia do tag diversos. Deixa eu só pedir pro Bernardo. Bernardo, quando você perceber que tá tendo muito barulho aí, você tem um botão ali no Skype que é um microfone, que tu clica nele e ele te deixa mudo. Aí o pessoal não ouve o barulho, né? Vou só te pedir pra fazer isso, tá ok? Aí só lembra, quando você for falar, você clica nele de novo pra ele liberar teu áudio. Então, Augusto, a gente tem no Sigma empresas que usam o estoque integrado com o Sigma. Então tem um outro sistema e eles integram. E aí dentro do Sigma você vê exatamente o que está lá no estoque. Tem empresas que usam o Sigma já há mais de 10 anos que não fizeram essa integração, não irão fazer porque não precisam. Porque não é um item que tem um custo-benefício para eles. Mas tem possibilidade sim. Inclusive segunda-feira agora a gente está entregando um projeto de integração. Até o Davi ali que está ouvindo foi quem analisou. Então o que vai acontecer? O Sigma todo dia, de noite, lá à meia-noite, ele vai pegar a lista de peças do outro sistema e vai atualizar no Sigma. E aí ele sempre vai ter o valor do número de estoque e também custo da peça atualizado. Exatamente. Uhum. Isso, exato. Ô José, eu vou te dar até um exemplo que tu vai até talvez se surpreender. Hoje no Sigma, na verdade, a gente está trabalhando num projeto que vai ser entregue em breve, que vai te dar a seguinte condição. Por exemplo, tem uma preventiva daqui a 10 dias, tá? Uma preventiva daqui a 10 dias. Tu sabe, o sistema sabe quais são as peças que você usa na preventiva, não sabe? Sabe. Ele sabe quantas peças você precisa, não sabe? E ele sabe quantas peças tem no estoque, se tiver integrado. Ok. E se o sistema verificar, por exemplo, todo dia, se daqui a 15 dias tem alguma preventiva que eu vou precisar de peça, não tenho, e ele me mandasse um SMS dizendo isso. Isso com o Sigma, nessa ferramenta que a gente está desenvolvendo agora, vai ser possível. Entende? Então não vai ser uma... Exatamente. Você não vai precisar ir no sistema para ver se tem ou não tem. Se não tiver, ele vai poder te avisar.
Então, sobre esses tópicos, assim, a gente vai falar mais pra frente, tá? Vamos seguir aqui. Mas é só para você já ter uma noção de até onde dá para chegar com o Sigma. Bom, vou clicar aqui em salvar. Então eu vou criando meus itens. Ó, ano de fabricação. Vamos voltar ali. Fabricante, cor. Então eu vou criando. Ó, fabricante. Clico em salvar. Incluir cor. É bem simples. Incluir número de portas. Salvar. Então o que eu estou fazendo? Nesse momento eu estou dizendo o seguinte, ó, os tipos de informação, ano de fabricação, fabricante, cor e número de porta existem, mas até agora eu não disse que esses itens eles são aplicáveis aos carros. O que eu faço para dizer isso? Eu clico nos itens e clico em adicionar itens selecionados à ficha técnica. Porque eu tô vendo quem aqui? Eu tô vendo os carros, não tô? Ok. Selecionei os itens aqui no cadastro de itens. Clico em adicionar. Com isso, ele inclui os itens e a partir desse momento, os meus carros da minha empresa têm como informações de ficha técnica ano de fabricação, fabricante, cor e número de portas. Tá? Tem algumas coisas interessantes também. Por exemplo, eu quero que o fabricante apareça primeiro. Quer? Tudo bem. Clica nele, coloca a ordem 01. Clica em salvar alterações. Claro que os outros estão em branco e vão aparecer primeiro. Então, se tu quiser ordenar, tu tem que ordenar o resto. Então eu quero primeiro fabricante, depois número de portas, depois o ano de fabricação, depois a cor. Mas o seguinte, eu tenho 100 máquinas, eu tenho 100 carros na minha empresa. Todos eles têm... eu só compro Ford. Vou precisar digitar Ford mais 100? Não. Você pode simplesmente clicar aqui no fabricante e já definir um conteúdo padrão para ele. Por exemplo, Ford. Ok? Então, todas as famílias que todos os carros que eu cadastrar na minha empresa, que forem da família de carros, óbvio, né? Ele vai dizer o seguinte, esse carro é Ford. Já sei disso. Mas e toda a cor? Todos eles são de cor branca. Então, cor branco. O número de portas e ano de fabricação varia demais, então não vale a pena eu colocar aqui. E se alguém disser, mas eu tenho todos, menos 2 que são pretos. Todos eles são brancos, menos 2 que são pretos. O que é melhor? Eu digitar 100 vezes branco, ou 98 vezes branco, ou 100 vezes preto, ou cadastrar uma vez branco, e depois ir lá nos 2 pretos e mudar ele para preto. Eu faço isso, eu uso essa ferramenta, eu coloco todo mundo branco, e os que são pretos, eu vou lá e altero preto. Tá? Então aqui eu estou definindo a ordem dos itens já inseridos na ficha dos meus carros. Tá, e agora finalmente, clico em salvar. Deseja atualizar os itens? Sim, eu quero que as máquinas que eu tenham essa informação. Bom, aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou agora clicar vou fechar essa tela e vou clicar na tela de máquina. Aqui na tela de máquina, o que eu vou fazer? Eu vou ver a ficha técnica que eu acabei de criar, na prática. Então, olha só, que máquina que eu vou ver a ficha técnica? Eu vou ver a ficha técnica do carro, né? Acabei de cadastrar a ficha técnica de carros. E eu clico aqui em ficha técnica. Olha só, aqui ele já me mostrou. Aquele carro que eu coloquei, ele já entendeu. Olha, o carro é Ford. A cor dele é branco. Porque você disse que todos os teus carros são Ford e são brancos. Mas você precisa digitar o número de portas. Então, esse Vectra ele é 4 portas. E o ano de fabricação dele é 2008. Feito isso, clico em salvar. Pronto, ficha técnica feita. E além disso, todo carro que eu criar no Sigma vai vir com essa ficha técnica pré-moldada e vai dizer o seguinte: o fabricante é Ford e a cor é branco. E aí e se o carro não tiver essa cor, não for desse fabricante, você vai lá e altera ele.
Então, resumindo, vou definir aqui os itens e a gente vai passar pelos slides para a gente fazer um resumo dessas aulas. Vou definir a minha ficha técnica. Depois disso, vou adicionar os itens na ficha técnica da família. Definir ordem e conteúdo padrão, se necessário. E depois disso, vou visualizar ou alterar a ficha técnica do ativo. Relembrando, eu posso fazer ficha técnica para a máquina, mas lembra que eu cadastrei lá meus motores. O mesmo procedimento serve para o meu motor. Exatamente igual. Eu vou na família dele, cadastro os itens, depois eu vou lá no cadastro do meu motor e vou ver a ficha técnica dele. Certo? Mesmo procedimento. Então, eu tenho isso para a máquina, tá, e equipamento. Alguém tem alguma dúvida que quer falar? Sim. Sim, pode falar. Sim. Sim. Deixa eu colocar aqui o ficha técnica. Agora o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui os slides para a gente fazer um resumo, e aí eu sei que vocês vão ter que, talvez quem nunca trabalhou com Sigma vai se esforçar um pouco mais para fazer esse cadastro todo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, parar compartilhamento, compartilhar o documento, que é a aula 5. A aula 5, pessoal, fala exatamente sobre ficha técnicas, tá? Então, aula 4 é máquina, tá, equipamento, aula 5, ficha técnicas, e também a gente faz um comentário breve sobre algoritmo de criticidade, tá? Que é uma forma de definição de prioridade. Mais para frente a gente pode ver isso com mais calma ali no módulo de ordem de serviço, tá? Mas aqui para referência. Malhas são cadastros que eu faço quando eu tenho uma indústria de processo. Por exemplo, eu tenho uma indústria lá petroquímica que tem manômetros, tem medidores de temperatura, e essa temperatura ela tem uma faixa onde ela tem que trabalhar, não pode estar mais e não pode estar menos que isso. Eu preciso calibrar esses termômetros, esses manômetros. E aí eu faço um cadastro de malhas para reunir todos esses equipamentos de medição num só cadastro, tá? Mas pelo que eu vi aqui, pelo ramo de vocês, isso não vai aplicar muito. E aqui depois a gente viu ficha técnica, e aqui a gente tem um material de apoio, que também tem vídeo sobre ficha técnica e sobre criticidade. Bom, essa então é a apresentação da aula 5. Eu procurei hoje mesmo, de propósito, fazer uma apresentação baseada na tela, bem prática, para que vocês consigam fazer o exercício. E na aula 6 a gente faz essa revisão. Então, revisão. Cadastro de estrutura organizacional. O que é isso? Departamento, setor, processo, célula. Cadastro de famílias. Aí segue aquele passo a passo que eu mandei, né? Cadastro de máquinas, cadastro de tags, cadastro de equipamentos, né? E aqui ele tem a descrição do exercício aqui, olha só. Cria uma empresa fictícia estruturada com um departamento, 2 setores, um processo para cada setor e linhas em alguns casos, tá? Ou seja, estabelecendo metas de manutenção para esta estrutura organizacional. Então isso aqui, conteúdo da aula do sábado passado. Quem fez o exercício já vai ter isso até pronto. Pode falar. Não, tu tem que ter aqui no fim a gente vai dizer, ó, deixa eu até ir pro fim primeiro, ó. Como é que você faz esse exercício? Olha só, como enviarei? Aqui tem como enviarei, aqui tem onde farei o exercício. Essa é a tua pergunta, né? Então, quando você efetua a instalação do Sigma, são criados alguns negócios. Para efetuar o exercício proposto, você deverá usar o negócio industrial, tá?
Então você instala o Sigma e entra no negócio industrial, que é o padrão. Tá? E esse banco de dados ele encontra-se sem cadastros, o que facilitará a inclusão. Então, para efeito de consulta, você poderá até visualizar o banco de dados demo, tá? Mas o negócio demo ele é usado só para consulta. Você não pode copiar ele todo e dizer que aquele é o teu exercício. Tá? Você tem que fazer no industrial, tem que fazer do zero. E aí o que você vai fazer? Vamos voltar aqui. Então é isso que tu vai fazer. Vai ter o Sigma aí baixado, abre ele no banco de dados industrial e ali começa a inserir teus cadastros. Tá? Seguindo o passo a passo da aula dessa aula. Então você pode usar como referência a aula anterior e essa. Que cadastros a gente está pedindo? Olha, departamento, setor, processo, tá? Linhas ele chamou de linhas sendo igual a células, tá? Estabelecendo metas. Essas metas a gente falou na aula passada. Após a criação de estrutura organizacional, criaremos a estrutura dos ativos, né? Que estrutura é essa de ativos? Tá? A estrutura de ativos é algo que a gente viu hoje. É a máquina, tag, equipamento, ok? Incluindo famílias e fichas técnicas. Então aqui, peraí que agora está dando um eco alto aí, deixa eu ver quem é. Agora parou. Não sei, eu acho que é o Vilásio ali. Então, só cuida o teu áudio. Isso, agora tá bom. Então, voltando. Então, o que vocês vão fazer? Seguir o passo a passo da primeira aula no banco industrial. E aí vocês vão cadastrar todo aquele banco ali dentro. Ok. E aí você vai para essa aula de hoje. Então vai lá. Famílias, ficha técnica, cadastra as máquinas. E para as máquinas vincularemos a família e ficha técnica. 3 tags, indicando as principais localizações de cada máquina. Tá? Ou seja, você tem 4 máquinas. Dentro de cada 4 máquinas, você pode ter no mínimo 3 tags. E dentro de cada tag, você pode ter no mínimo 2 equipamentos. Então, aqui na verdade, você vai ter uma série de cadastros de equipamentos, até grande. Tá? Ah, mas se eu fizer para uma máquina só com tudo isso bem especificado, vocês vão aceitar? Sim, só que você não vai ter exercitado o quanto a gente recomenda que você exercite, tá? Se há uma máquina que tu fizer com um cadastro extenso dentro dela tiver bom, vai ser bom. Só que para que você fixe o conhecimento, é bom fazer com mais de uma, tá? Tá, e agora? Tá, agora como é que eu vou fazer? Que material? Utilize-se de todo o material visto até a aula 6, tá? Então, desde lá do início que a gente começou a falar até agora, existem dicas sobre isso. E também existem vídeos. Se você tiver dúvida sobre algum item específico, por exemplo, vai ali no YouTube e digita Sigma máquina, Sigma equipamentos. Tu vai conseguir achar, tá? Material sobre isso. E onde é que tu vai fazer o exercício? A gente já falou, no banco de dados industrial. E como é que você vai enviar o teu trabalho? Você vai acessar a página do programa de certificação no corpo descritivo da segunda semana, de 12 até 18. No campo material de estudo, há um link para o exercício proposto. Nesse link há um botão para o envio. Então eu vou simular o envio, tá? Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, compartilhar minha tela, para ninguém ter dúvida em relação ao envio. Então, o que acontece? No teu cadastro, olha só, eu fiz o cadastro aqui no Sigma 2010, né? Estão visualizando? Agora sim. Então, observem. Diretório do banco. Você tem C:/Sigma 2010/Sigma 2010.fdb. Esse é o arquivo que você está trabalhando. Então, vamos achar ele aqui. O Vilas está dizendo que não está visualizando. Vamos só esperar um pouquinho. Esse é o arquivo que você vai trabalhar. Tá? Você já está
usando ele, ó, visual já está visualizando, ok. Então o que tu precisa? Terminei o exercício, ou por exemplo, fiz aqui o exercício e quero mandar. Você clica em sair, você sai do sistema, finaliza, sim. Ok. E aqui dentro daquele caminho que você viu ali embaixo, ó, C dos pontos barra Sigma 2010, você vai lá no meu computador, né, disco C, pasta Sigma 2010, e aqui dentro você vai achar esse arquivo. Tá? Eu sei que ele começa com Sigma, né? Então vou digitar, ó, Sigma não é esse, Sigma não é esse. Olha só, Sigma 2010.fdb. Achei o arquivo. Então esse é o arquivo, é como se você fizesse um trabalho no Word e esse fosse o doc. Tá? Então você está fazendo um trabalho no Sigma e esse é o teu banco de dados. Então você vai mandar o banco de dados.fdb. Ok, o que mais que eu faço? Você vai acessar o ambiente da aula. E eu tenho uma senha de estudante teste. Olha só. Vou sair. E eu tenho uma senha de estudante teste que eu uso para ver se todo o material está ali disponível, está funcionando direito. Então eu vou fazer o acesso. Aqui eu imagino que todo mundo já tenha acessado, né? É essencial, tá? Digita a tua senha, já está inscrito no curso. Sim. Isso. Olha só, é esse link aqui, tá? O link ele mudou, ele saiu lá do Estudos Técnicos que foi para aí. Tá? Então é esse link que eu mandei de mandar. Tá? Bom, ok. Então eu acessei como estudante teste. Vou no programa. Fiz meu trabalho, né? Ok, aqui eu tenho, olha, exercício proposto. Primeira etapa, cadastramento patrimonial. É isso aqui, gente. Exercício proposto. Estão conseguindo visualizar, né? Então é aqui, ó. Não é e-mail, não é mandar por... Se vocês tiverem dúvida, claro, abra um ticket, entra no atendimento, sem problema nenhum. Mas o local para mandar é por aqui. Então, exercício proposto, primeira etapa. Clico. Aqui eu tenho um resumo dele. E eu tenho, ó, data de entrega, sexta-feira, essa agora, 23h55. Depois dessa data, ele não vai carregar mais arquivos. Tá? Então, é até essa sexta-feira agora. Seleciono o arquivo. Aí, onde é que está esse arquivo? Vamos lá, meu computador, C, Sigma 2010. Aí aqui eu tenho que achar o Sigma 2010.fdb. Tá, Sigma 2010.fdb, achei. Seleciono ele, clico em abrir e clico em enviar esse arquivo. Ele vai, como é um arquivo, pessoal, de 18 megabytes, tá? Dependendo da internet de vocês, pode demorar um tempinho para ele carregar o arquivo lá dentro. Não tem problema. É só tu ter paciência, tá? E esperar o arquivo ser inserido lá dentro. Bom, existe alguma dúvida que a gente possa responder agora? Ou eu sei que vão ter dúvidas durante a semana, sem problema. Lembrando, lá no nosso ambiente existe também, deixa eu até compartilhar aqui, compartilhar minha tela de novo, porque se vocês tiverem uma dúvida de interesse geral, por exemplo, estou com uma dúvida porque, eu tenho uma dúvida porque eu não estou conseguindo enviar o arquivo, né? Essa dúvida é bom tratar direto ali com o pessoal na Central Sigma de atendimento. Mas, por exemplo, uma dúvida sobre cadastros, né, que seja de interesse geral. Então, aqui você pode entrar no programa de certificação e aqui tem um fórum de perguntas e respostas. Aí você pode acrescentar um novo tópico de discussão, né? Aí você vai ter possibilidade de informar o assunto, por exemplo, dúvida para cadastrar tag. Escreve aqui e clica em enviar mensagem. Tá ok? Dessa forma você pode mandar a sua dúvida. E aí todo mundo vai poder contribuir até com a sua dúvida, tá? Ou até ler a sua dúvida, porque a dúvida de um vai ser a dúvida de mais de um, né? Bom, então falei da
do envio e falei das dúvidas. Sim. Aquele exercício isso, aquele exercício da aula passada era para te preparar para esse, tá? Para preparar para esse, entendeu? Então, na verdade, esse contém o exercício da aula passada. Quem fez da aula passada vai poder aproveitar o que fez, tá? Ó, já tem um exercício aqui apresentado, ó. Paulo Cavanese já mandou dele, né? Então, aí conforme vocês vão apresentando os exercícios, eu vou vendo ali. Então, pessoal, é importante respeitar esse prazo, tá? Depois realmente não vai ser possível receber exercícios. E eu não tenho mais nada a dizer. Somente que os materiais das aulas já estão aqui. Aula 4, aula 5, aula 6, os slides. E o exercício é esse. Alguém tem alguma dúvida? Sim. Teu sigma. O hospitalar, ele é o seguinte, o sigma que tu tem aí, quando foi que tu instalou ele? Ontem. Isso. O que não lembra? Tá, ele é o seguinte, ó, eu vou te recomendar duas situações. Tu tem ali na tua empresa, esse sigma que você está usando, pessoal, é importante que seja um sigma instalado novo. Por quê? Se você tem um da tua empresa, não faz um teste dentro da tua empresa. Deixa o da tua empresa funcionando separado. Esse teu sigma, ele tem que ser um sigma instalado numa máquina que só tu tem acesso, não seja um sigma oficial. E um sigma novo. Então o que eu recomendo, Eliel? Tu tire esse sigma daí, delete ele se tu não tem nada importante, tá? Ou tu tem alguma coisa importante. Isso. Tu reinstale ele, tá? E na instalação dele, ele instala por padrão todos os negócios. Isso. O que pode acontecer? Pode ser que anteriormente você tenha baixado um sigma que não tinha todos os negócios. E aí você, na hora que instalou, tá? Porque o download ele grava, né? Tu instalou o sigma antigo. Pode ter acontecido isso. Bom. Sim. Não deu certo? Isso, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui tem uma opção que eu coloco você como apresentador. Só uma pergunta, Eliel. Quais são os negócios que tu consegue ver no Sigma quando tu abre ele? Ontem tu criou o Industrial Demo. Tu quer qual? Tu quer o hospitalar? Tá, tudo bem. Olha só, acompanha aqui então. Essas instruções, elas estão dentro do manual de configuração e instalação, tá? Então, se quiser se referir a ela depois. Aqui eu tenho o config negócio. Eu clico nele, ele está dentro da pasta ali do Sigma 2010. Então vamos dizer, ó, eu vou excluir o hospitalar. Vamos dizer que eu não tinha o hospitalar. Excluir. Clico em novo negócio. Isso. Tá aqui nessa tela, né? Tu abre o config negócio. Aplicativo config negócio. Isso, 2 cliques. Abriu. Isso. Deixa o Windows. Clica em sim, se tiver alguma mensagem assim. Abriu a tela, né? Sim. Alô? Sim. Não, é só isso. Isso, pode. Quem quiser se ausentar, tá liberado. Estou mostrando agora pro Eliel como é que faz isso. Tá ok, então, Eliel. Então aqui, ó, novo negócio. Novo negócio, certo? E aí eu clico.
vou informar o nome do negócio, por exemplo, hospitalar. Digita ali o nome dele. Agora você pressiona Tab no seu teclado. Sabe a tecla Tab, né? Isso. Tipo banco, você seleciona o Firebird. Tá ok, então. Tá certo, até mais. Então aí... Tudo bem, tudo bem. Bom final de semana para vocês também. Ok, aí ali dentro, tu tá no Firebird, né? Isso, não, peraí. Agora tu vai pro caminho ou aliás do banco. Ali dentro, ali do lado tem uma pastinha. Tu clica nessa pastinha. Aqui no meu ele já abriu direto a pasta do Sigma 2010. Aí ele também abriu ou não? Isso. Aí tu tem ali, tá vendo um Sigma hospitalar.fdb? Tu dá 2 cliques nele. Clique em testar conexão. Conectado com sucesso? Clique em OK, clique em salvar e fechar. Feito, é isso. Isso. Para você abrir o negócio hospitalar, tu abre o Sigma, que nem eu vou abrir aqui, e aí tu seleciona aqui o negócio, ó. Tem aqui meus negócios. Aí tu clica nele e aí ele vai para o contexto hospitalar. Isso, exatamente. Isso aí. Isso aí. Tá ok? Bom, alguém tem mais alguma dúvida ou... Se não, estamos todos liberados. Sim. Influencia. O negócio é como se fosse assim, ó, você vai abrir um arquivo do Word, né? Você vai abrir o arquivo meutrabalho.doc. Aquele ali é como se fosse o banco, o teu banco de dados, tá? No nosso caso é o FDB, é o sigma2010.fdb. Só que aí você pode ter outro negócio, que vai ser outro banco de dados, e as informações ficam completamente separadas, tá? Então é como se você abrisse outro arquivo, tá? Do Sigma. O Sigma está abrindo outro arquivo. Tem empresa que usa assim, porque dentro de uma unidade grande tem o predial e o industrial muito separado, tá? E aí o que eles fazem? Às vezes, eles colocam o industrial e o negócio predial. Tá ok?